Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje nós vamos abordar aqui um tema muito importante, tá? Na radiologia intervencionista e nos setores de hemodinâmica, salas híbridas, tá? Que são as aquisições em 3D ou o 3D rotacional, e a gente vai abordar tanto o 3D DR, né? O 3D DSA com subtração, uma angiografia por subtração digital está no rotacional. Também as questões do que é a diferença então do DynaCT com a aquisição do 3D rotacional, tá? Então a aquisição do 3D rotacional é exatamente isso aqui. Então, olhando o paciente, tá? Da parte da cabeça para os pés aqui, né, posicionado na mesa, o equipamento ele vai fazer esse giro. Por isso que é chamado de 3D rotacional. Então, tanto 3D DR, 3D com a angiografia por subtração digital, ou apenas o DynaCT, tá? Que é uma fase, ou o DynaCT com DSA, que seriam duas fases de aquisição nessas modalidades. Então, explicando um por um aqui, pessoal, tá? Então, nota bem aqui, ó. Então, essa posição aqui, olhando da cabeça aos pés, eu posso fazer um 3D. E eu também posso fazer o 3D com essa movimentação aqui do arco, tá bom? Então, é importante a gente entender que eu posso fazer tanto com o arco na lateral do paciente, tá? Quanto com o arco na região da cabeça do paciente. Falando aqui da primeira aquisição aqui, é um 3D DR, tá? Então ele vai ter algumas fases. Então ele tem uma fase que eu posso fazer uma fluoroscopia, a ideia é que faça, né? Para a gente manter uma frente verdadeira e um perfil do paciente, deixando a anatomia no centro do C-arm, tá? Para que ele possa incluir ali no FOV, né, aonde vai ser gerada a imagem, no centro da matriz ali, eu possa colocar, por exemplo, o crânio, né, que ele apareça no meio da aquisição da imagem, da minha tela ali, tá bom? Então ele vai fazer uma aquisição frente, lateral, tá? Já fazendo o teste do C-arm para saber se não vai ter colisão nem com a mesa, nem com nada em volta. E aí ele vai liberar a gente que viu que não fez o teste de fase aqui que não tem colisão, e ele já vai direto então para a fase da injeção do meio de contraste, tá bom? Então uma fase de teste aqui, sem aquisição de imagem, e depois uma segunda fase injetando contraste. Então ele vai começar a injetar o contraste aqui, tá? E vai finalizar aqui. A injeção do meio de contraste, tá? Volume de contraste, tempo de fluxo, né? Que eu vou injetar o contraste ali, que é o tempo de infusão do contraste, tá bom? Se vai ter um delay, né? Um retardo ou não, isso vai ser tudo orientado pela equipe médica, tá bom? Importante entender que a ideia é que eu comece a injeção do meio de contraste e eu termine injetando contraste ainda para pegar o vaso bem cheio, tá? Então, geralmente, se eu vou injetar 10 ml a 2 ml por segundo, né? Então, eu vou ter 5 segundos de aquisição. Então, é importante eu entender que eu comecei injetando antes para que eu pegue, né? E eu finalize com todo o contraste injetado já no paciente e eu tenho um preenchimento bom dos vasos, tá? Aquisições 3D DR são aquisições excelentes, tá? Para avaliação tanto de estrutura óssea, tá? Ou quando eu faço a injeção de contraste aqui, que é o caso da radiologia intervencionista, eu quero verificar os vasos que estão naquela região de tratamento, tá? Então ficaria assim. E as avaliações e eu pego o vaso enchendo, tá vendo? Ó? Já iniciei o 3D com contraste e eu pego preenchendo ali os demais vasos, tá? Eu vou rodar mais uma vez aqui, ó. Tá enchendo, já tinha contraste, então eu comecei uma injeção um pouco antes e aí eu vou na minha aquisição de 5 segundos fazendo a leitura da estrutura, tá? Já totalmente preenchida. O 3D mais a angiografia por subtração digital começa a primeira fase, né? A fase inicial com fluoro, verifico a frente, lateral, mantenho no isocentro, né?
confirmo, aí aqui eu preciso confirmar agora a posição inicial, porque vai ter mais do que uma aquisição, tá? E aí eu vou fazer uma primeira aquisição, que seria a fase só do DR, né? Com o quê? Com uma imagem sem contraste. Fiz essa parte sem contraste, que é chamada de máscara, tá? Fiz a máscara, então vou retornar o equipamento ali para a posição inicial. A bomba injetora vai estar programada, né? Lembrando que eu posso fazer injeção tanto no modo manual como no modo automático, tá? Então, qual que é o volume que eu vou injetar de contraste, o tempo de injeção, tá? E o retardo, isso vai vir da equipe médica, tá bom? Então, por exemplo, vou injetar 20 ml, esses 20 ml no fluxo de 2 ml por segundo, então eu preciso de 10 ml, tá? Que é o tempo de aquisição, porém, o tempo que eu vou fazer essa aquisição aqui demora 5 segundos. Então, o que vai acontecer? Eu vou injetar 5 ml, né? Vou começar a injetar, deixei um retardo de 5 segundos, por quê? Nesses 5 segundos que ele vai estar injetando, que é o contraste, ele vai preencher os dados principais e eu já vou fazer a aquisição depois que acabou o retardo, ele vai fazer a leitura, tá? Nesses 5 segundos finais aqui, injetando os últimos 5 ml e assim eu pegando toda aquela árvore arterial ali, repleta de contraste, tá? Então seria assim, a fase da máscara, né? Fiz o teste, coloquei no isocentro, então ele vai fazer, ó, não tem contraste, tá? Ele fez o 3D rotacional ali, ó, beleza, não tem contraste. Então nota aqui, ó, nessa série de exames, 7.1 porque já foram feitas algumas aquisições anteriores, tá? Então 7.1, ponto 1 aqui porque é a primeira, não tem contraste. Então vou para a segunda fase, que é o 7.2, e aqui, nota que já começa a ter contraste aqui na carótida, tá? Então ele injetou o contraste, teve aquele delay, tanto isso aqui cheio, quanto essa outra fase aqui das artérias de menores calibres, também repleta de contraste, tá? Então, trazendo esse mapinha aqui, quando você puxa lá no equipamento, tá? Cada equipamento, pessoal, ele tem um planejamento ali, uma estação de trabalho diferente, né? Um modelo diferente, né? Um software diferente, por exemplo, Siemens, como é esse aqui, ele tem uma apresentação, o GE tem outra, o Philips tem outra, né? A Shimadzu. Mas o que acontece? Que o padrão de fazer o exame e a execução ela é idêntica, tá? O protocolo ele é idêntico. Então, eu tenho aqui então, tá? A fase, quando eu puxo lá na estação de trabalho agora, eu vou ter essas imagens aqui. Eu tenho o primeiro 3D rotacional, né? São dois que a gente vai fazer, então eu tenho um 3D sem contraste, que é a fase pré, tenho um 3D pós-contraste, que é a fase já ali onde foi injetado, tá? E aí eu tenho aqui as reconstruções do 3D rotacional. Então esse 3D vai ser reconstruído para mim, onde eu vou ter agora aqui 3 reconstruções, né? Eu tenho a fase pós, eu tenho essa fase pré e tenho a fase pós, e eu tenho essa fase de subtração. Ou seja, eu vou pegar essa fase pré, né, vou subtrair a fase pós e eu vou ter essa fase aqui em 3D angiográfica. Então eu vou ter um 3D dos vasos, tá? Subtraindo essas partes moles aqui, onde eu vou conseguir ali programar um roadmap, tá? Em 3D para que o neuro ali, nessa ocasião aqui, possa navegar e fazer os seus procedimentos, verificar se há algum aneurisma e fazer as medidas ali, né, do colo do aneurisma, a extensão dos vasos, né, ou se não tiver nada, ele vai estudar todo o contorno dos vasos, tá? Por quê? Porque os 3D DR, né, com a angiografia por subtração digital, são específicos para estudo de vasos, tá? Diferente, por exemplo, do que nós vamos ver a seguir, tá? Então, só trazendo aqui as imagens dessas reconstruções aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui, ó, coloquei agora a fase pré. Então,
Vamos rodar isso aqui, ó. Então aqui foi a primeira aquisição, tá? Que já foi reconstruída lá. Aquela imagem de fluoroscopia, a primeira, ela é reconstruída nisso aqui, ó, tá? Nesse cone beam aqui. Não tem muita resolução mesmo, tá? Porque a ideia é para anjo. Então aqui a segunda aquisição, que ele vai me produzir aqui, ó, esse outro cone beam aqui, esse rotacional, ó, vai começar a me apresentar os vasos aqui, ó. Ó, os vasos preenchidos de contraste. E aí, pessoal, essa imagem subtraindo essa aqui, eu vou ter uma imagem apenas dos vasos, tá? Então, aqui, ó, carótida, vai estar rodando aqui, ó, e todos os vasos. Então, a subtração, e a partir dessa imagem aqui, eu consigo criar um volume, tá, renderizado, é um VRT, e transformá-lo roadmap, tá, tridimensional. Então, por exemplo, feito tudo aquilo ali, ó, então a gente consegue isso aqui, ó, tá? Todo o volume renderizado, onde eu posso criar aqui um roadmap, tá? Para que o médico possa navegar. Posso fazer isso aqui tanto com 3D-DR, tá? Porém, o 3D com a angiografia por subtração digital, eu tenho imagem mais precisa dos vasos, tá bom? Então, sendo feita aqui as duas fases, tá? A fase pré e a fase pós-contraste. Já o DynaCT, né? O DynaCT é o mesmo procedimento anterior, tá? Das fases pré e pós-contraste, tá? Porém, eu posso fazer só a fase sem contraste, ou posso fazer uma fase, tá, do Dyna com contraste, ou posso fazer as duas, né? Originando então ali o DynaCT mais a angiografia por subtração digital. Então, eu vou fazer a primeira fase inicial, eu vou do início ao fim ali, né? Eu vou fazer os testes de fase, faço a aquisição a primeira aquisição, que é a máscara, que é o DynaMask. Retorno o C-arm ali para a posição inicial, os mesmos padrões, tá? Ali da injeção de contraste, o retardo, tá? E a segunda aquisição, isso vai ficar a critério ali do médico ali, fazendo então o DynaCT mais o DSA. Então o primeiro foi só o DynaCT, agora eu vou injetar o contraste aqui e vou fazer com subtração digital, tá? Chegou aqui, terminou a aquisição. O que pode acontecer aqui? Eu posso fazer só a primeira fase do Dyna, né? Então eu fiz aqui e eu já injeto contraste aqui, adquirindo com contraste. Ou eu posso fazer sem contraste isso aqui, tá? Posso fazer com ou sem contraste só essa primeira fase do rotacional aqui do Dyna. Ou eu posso fazer as duas fases pré e pós-contraste. Isso também, pessoal, é a critério do médico que está fazendo o procedimento, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora, então essa aquisição, tá? Esse 3D aqui rotacional, imagem fluoroscópica que vai aparecer na tela do paciente. E aqui, ó, o que vai acontecer? Isso aqui é o que o médico vê na sala dele, tá? Na estação de trabalho que eu vou projetar também para o médico, eu vou ter essa reconstrução aqui. Deixa eu ir mais à frente aqui. Aqui. Eu vou reconstruir aqui, ó, o DynaCT. Então percebe que o DynaCT, diferente do 3D, ele mostra muito melhor aqui as partes moles, tá? Lógico que eu janelando, eu vou conseguir ver a parte muscular muito melhor. Então ele fez só um DynaCT pós-procedimento, tá? Para verificar o implante do stent que ele colocou aqui, ó. Isso aqui é um stent. Então ele está só fazendo um controle, tá? Da posição do stent nesse paciente. Então foi apenas um DynaCT, tá? Com essa imagem nativa, tá? Sem contraste. Então ele não injetou o contraste, ele só fez a primeira fase, tá? Aqui um outro procedimento também foi um DynaCT, porém com a duração de 6 segundos, com estudo da região pélvica, tá? Que é importante saber aqui, o que o médico vai estudar, tá? Ele vai fazer o DynaCT já injetando contraste, tá? Ou é só sem contraste, um controle final?
Ou ele vai fazer esse Dyna-CT aqui também, da mesma forma que eu disse ali. Ele vai fazer só um Dyna diretamente no contraste, tá? Para saber se há sangramento. Se há algum ponto de sangramento, né? Ou alguma lesão do tipo. Então, quando eu faço ali o Dyna-CT, eu vou ter que reconstruir os planos axial, coronal e sagital. Por exemplo, aqui eu vou mostrar só. Então, eu fiz apenas a reconstrução do axial. E olha que ele, né, ele tem muito maior resolução, tá, do que um 3D DR, tá? Então, aqui numa pesquisa de sangramento, tá, é perfeito, a imagem ficou boa. Para um controle pós-procedimento, perfeito, ficou legal. Porém, se eu fosse estudar uma estrutura como, por exemplo, a próstata, eu preciso estudar os vasos, né, desde a da ilíaca interna, né, a ilíaca comum, ilíaca interna, eu preciso estudar os vasos. Quando se trata de vaso, eu preciso fazer o quê? Um 3D com angiografia por subtração digital, porque a ênfase do 3D DR, né, é estudar vasos, tá? Eu vou fazer as duas fases, né? Então eu vou puxar o protocolo do 3D, tá? E aí a injeção pode ser manual, pode ser sincronizada com o equipamento. E é importante entender, tá? Que aqui eu não vou rodar um Dyna-CT. Eu vou puxar o protocolo do 3D, tá? Que é um 3D DR, né? Onde ele vai fazer tanto o 3D, a parte do 3D rotacional, mais a segunda exposição, que é a parte da angiografia por subtração digital. E aí, aqui, eu vou ter essa imagem, né, subtraída, aonde a gente vai conseguir mapear o vaso que o médico quer. Feito isso, nós vamos transformar essa imagem aqui numa imagem, tá, no roadmap 3D. O que acontece no 3D? A gente consegue auxiliar o médico, né, a ele navegar no vaso que ele quer, sem ficar fazendo reinjeções do meio de contraste, tá? Então isso é muito importante a gente entender o que é então, por exemplo, um 3D DR, tá? Uma fase só, direta com contraste, um 3D, né, com a angiografia por subtração digital, que é uma fase pré e uma fase pós-contraste, tá? O que é o Dyna-CT? Eu posso fazer o Dyna só a primeira fase, tá? Sem o contraste. E posso fazer o Dyna-CT com a angiografia por subtração digital. Lembrando que, obviamente, né, o equipamento tem que ter liberado ali esses protocolos aí, esses programas. Entender quando o médico pede para fazer um Dyna-CT e quando ele quer fazer apenas um 3D, é importante entender, né? Quando é só um controle para verificar se sangramento, ou se é realmente para fazer, ele precisa de uma árvore de vasos, como a gente vê aqui, para auxiliá-lo ali na navegação, né? Para chegar até um tumor, uma embolização, enfim. Então é importante a gente entender essas questões. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa aula, trazendo aqui, tentando esclarecer as diferenças de um 3D e de um Dyna-CT, tá? E eu espero que compartilhando essas ideias aqui fique mais nítido de quando a gente for interagir numa sala de exames, né? Ou durante mesmo as videoaulas aqui, que a gente possa entender essa linguagem, tá? Do que é um 3D e do que é um Dyna-CT. Ok? Aguardo vocês na próxima aula. Até mais e muito obrigado.